Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula sobre termogênicos, um dos temas mais polêmicos aí da nutrição. Nós vamos explicar o que seria o conceito de termogênese, onde que ela acontece, quais são os compostos que podem aumentar esse processo e também vamos ver os resultados de alguns compostos que têm esse efeito termogênico e qual seria a magnitude desse efeito sobre o nosso gasto energético. Depois a gente vai falar se essa pode ser sim ou não uma boa estratégia durante o processo de emagrecimento e quando que seria o melhor momento para a gente poder entrar com essa intervenção para conseguir extrair ainda mais resultado do nosso paciente. E no final, nós temos aí um presente, algumas sugestões de formulações que vocês podem também utilizar na prática clínica, quando vocês verem que é um momento interessante para a gente entrar aí com a intervenção com termogênicos, tá certo? Então, vamos aqui comigo para os slides. Então, galera, o que é que seria esse processo de termogênese? Na verdade, as calorias dos macronutrientes, que eles vão passar pelo processo de bioenergética para ressintetizar o ATP, porém uma parte dessa energia realmente vai ser utilizada para ressintetizar o ATP, porém uma parte da energia presente nesses macronutrientes vai ser liberado na forma de calor, né, que a gente chama de energia térmica. Isso aqui é responsável por ajudar o corpo a regular algumas das suas funções corporais. Por exemplo, o nosso corpo a gente tem uma temperatura ótima, porém o ambiente tem uma grande variação de temperatura e o nosso corpo tem que ajustar a nossa temperatura, mantendo aí a homeostase, independente da variação do ambiente. Isso aqui é a termorregulação. A gente tem a termogênese para regular a nossa temperatura corporal, principalmente quando tem o frio. Então o corpo ele produz mais calor para se esquentar e manter uma temperatura ótima corporal. Por quê? Porque as enzimas, né, que são as proteínas responsáveis por diversos processos do nosso corpo, elas possuem uma temperatura ótima para funcionar. Então, se eu tenho uma hipertermia, ou seja, um grande aumento da temperatura corporal, ou seja, uma febre forte, ou então a hipotermia, essas enzimas não vão estar funcionando muito bem, e aí a pessoa pode entrar, né, pode chegar ao falecimento, né, pode morrer. Então, esse processo ele é fundamental para o nosso organismo, tá? E também existe a termogênese adaptativa, que é uma parte da termogênese que pode ser modificada tanto por alimentos quanto também por suplementos. E o principal local onde ela ocorre é o tecido adiposo marrom, tá certo? O tecido adiposo marrom, pessoal, a gente pensava que era um tipo de tecido que só existia na infância, mas por meio de alguns avanços científicos, ele foi observado sim também em adultos, tá? Esse tecido adiposo marrom, ele possui uma alta densidade mitocondrial, por isso que ele tem essa coloração mais marrom, certo? A gente também tem o tecido adiposo branco, ele é branco porque possui poucas mitocôndrias, e a função primária desse tecido é de armazenar gordura, tá certo? E aqui, ó, os mesmos sinais que podem ativar essa gordura termogênica rica em mitocôndrias, que é a marrom, os mesmos sinais que ativam a termogênese por meio da UCP1, também transforma o tecido adiposo branco num tecido bege, ou seja, ele nem é branco, ele nem é marrom, ele é bege. Ele também tem uma maior quantidade de gordura, ele é bem parecido com o marrom, porém não tem uma mesma quantidade de densidade mitocondrial, tá? E esse processo de transformar um tecido adiposo branco em bege é chamado de browning, que é escurecimento, tá? A gente vai explicar um pouquinho melhor ao longo dessa aula. Eu estou só falando aqui alguns termos para vocês se acostumarem. Então, como é que acontece, né, o processo de termogênese? É bem parecido com o processo de lipólise, tá? Mas ó, olha o tecido que a gente está falando. É um adipócito marrom. E aí o que é que acontece? Eu tenho uma descarga simpática aqui pelos nervos simpáticos, com a liberação de noradrenalina, ativação daqueles receptores beta-3 adrenérgicos, e aí o que é que acontece? Ativam proteína G estimulatória, aumenta o AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A, certo? Isso aqui a gente explicou no módulo 1, sobre metabolismo no estado de jejum. E aí, a partir daqui, o que vai acontecer? Essa proteína quinase A ativa diversas lipases, como por exemplo a lipase hormônio sensível. Eu tenho a quebra desses triacilgliceróis e a liberação de ácidos graxos. Como é um tecido adiposo marrom e possui uma grande quantidade de mitocôndrias, esses ácidos graxos vão ser utilizados, vão passar pela beta-oxidação e vão ser oxidados, ou seja, eu vou aumentar o uso da gordura como fonte de energia. E aí aquelas moléculas de acetil-CoA geradas por esses ácidos graxos vai passar pelo ciclo de Krebs, passa pela cadeia transportadora de elétrons,
Esses íons H+, saem da camada interna da mitocôndria e vão voltar de novo. E esse movimento de retorno, que é o que passa pela ATP sintetase, eu tenho a ressíntese do ATP. Porém, uma parte desses íons H+, não passa pela ATP sintetase, passa pela proteína desacopladora, que é o CP1. E aí o que é que acontece? Essa energia não está sendo utilizada para ressintetizar o ATP. Ela está sendo utilizada para quê? Para gerar calor. Termogênese, tá certo? Esse aqui é o processo de termogênese. Mas vamos voltar aqui para a proteína quinase A. Além de aumentar a liberação de gordura, o uso da gordura como fonte de energia e o processo de termogênese, vamos supor agora que isso aqui é um tecido adiposo branco, tá certo? Essa proteína quinase A também aumenta a ação de um fator de transcrição que é chamado de CREB. E esse CREB aumenta duas coisas. A própria CP1, que é a proteína desacopladora, e também a PGC1-alfa. PGC1-alfa, galera, é um fator de transcrição também que melhora a saúde mitocondrial, o volume da mitocôndria e a quantidade de mitocôndrias. Então, isso aqui ao longo do tempo, esse sinal numa gordura branca dessa vez, tende a transformar aquela gordura branca numa gordura mais bege, que é meio mais parecida com a marrom. A gente pode observar aqui, ó. A gente tem um adipócito branco que tem pouquíssimas mitocôndrias e pouco CP1, e a função primária de quê? De armazenar energia. Mas com o passar do tempo, por meio de alguns sinais, como por exemplo o frio, que é o principal sinal, e alguns ativadores adrenérgicos, eu tenho um processo de escurecimento, que é o quê? Eu transformo aquela gordura branca numa gordura mais uma gordura bege, que é parecida com a marrom. E aí o que é que essa gordura tem aqui? Ela tem uma maior quantidade de mitocôndrias, mais proteína desacopladora 1 e um aumento no gasto energético. Por quê? Porque eu aumento a capacidade termogênica e o volume mitocondrial desse adipócito. Esse aqui é o processo de Browning. Aquela gordura que era branca, que tinha a função primária de armazenar energia, passa a ser uma gordura mais termogênica, tá? E aqui, galera, nós temos diversos compostos que podem fazer esse processo de Browning, tanto de Browning quanto também de ativar o processo de termogênese. Nós temos aqui o principal, que é o frio, e nós temos alguns compostos como, por exemplo, da menta, da pimenta, aqui são os grãos do paraíso, e aqui que é o chá verde, tá? Que possui compostos bioativos que ativam alguns receptores, seja na pele ou seja no trato gastrointestinal. Tudo isso aí manda um sinal, ó, percebo que todos os sinais, ó, chegam aqui no cérebro. Então, eu tenho ativação de receptores ou na pele ou no trato gastrointestinal, transmite uma mensagem para o cérebro, ele interpreta essa mensagem e desencadeia uma descarga simpática, ou seja, um aumento da liberação de noradrenalina. Essa noradrenalina atuando nos receptores beta, lembram que é o primeiro passo do processo de lipólise e termogênese e também de Browning, certo? Então, ó, essa descarga simpática, né, no tecido bege ou então marrom, que vai desencadear o processo aí de termogênese, tá? E aí, galera, o que é que acontece na prática? Geralmente chega aquele paciente que ele é obeso, com estilo de vida aí totalmente desequilibrado, ele está começando a buscar ajuda profissional e a iniciar o seu processo de mudança de estilo de vida, e aí ele já chega assim na primeira consulta e ele sempre solta essa pergunta: doutora, será que eu posso utilizar um termogênico para dar uma ajudada nesse emagrecimento? Às vezes eles nem perguntam, galera, eles já chegam, eu tô tomando esse termogênico, porque a galera tem muita pressa em ter resultado. As pessoas não conseguem entender que o peso que ela está no momento é resultado de um estilo de vida desregulado há vários anos. E elas querem corrigir um processo desregulado de vários anos em um mês. Né, galera, isso não existe, né? Vamos ser bem sinceros. A ansiedade que esses pacientes têm em mudar o seu estilo de vida, em já ter o resultado aí com pouco tempo, nós sabemos que isso faz as pessoas pegarem caminhos errados durante o emagrecimento, e aí emagrece, engorda, e cada vez que esse processo acontece, a pessoa vai ficando mais desmotivada, porque ela pensa, esse negócio é muito difícil, não é pra mim. Isso acontece porque elas estão escolhendo o caminho errado, tá certo? Só que aí vamos relembrar um pouco da nossa aula, na nossa terceira aula do módulo 1, do módulo de metabolismo. Nós temos que lembrar que o paciente que ele é obeso, geralmente possui um processo de resistência à insulina, né, por alterações geradas aí pela inflamação crônica de baixo grau.
E isso ocasiona principalmente dois processos, que é um aumento na quantidade de ácidos graxos livres circulantes e também um aumento da glicemia devido à resistência à ação da insulina. Então, esse aumento da carga de combustíveis para a mitocôndria acaba gerando grande produção de radicais livres, porque esse excesso de combustível ele vai passar ali pela cadeia transportadora de elétrons e ele acaba produzindo bastante radicais livres, certo? Que é uma coisa que é natural, mas como tem muito combustível, acaba sendo muito radical livre. E aí o que é que acontece? Tem uma redução do processo de biogênese mitocondrial. Eles têm um prejuízo na saúde mitocondrial, além de levar mutações aqui no DNA mitocondrial. Isso se dá ao processo de disfunção da mitocôndria, onde eu tenho uma redução da beta-oxidação. Vamos lembrar que o processo de queima de gordura acontece na mitocôndria. Se eu tenho uma mitocôndria defeituosa, como é que eu vou usar a gordura como fonte de energia? Os termogênicos eles vão liberar a gordura do tecido adiposo, mas se eu não tenho uma ótima saúde mitocondrial para isso ser queimado, essa gordura ela vai ficar circulando, ela vai se acumular no fígado, no coração, dentro da musculatura, em outros tecidos que ela não é para se acumular. E isso pode prejudicar, na verdade isso vai prejudicar mais do que ajudar. Então, intervenções com termogênicos não devem acontecer ali no início de um processo de mudança de estilo de vida. Né? Eu tenho que primeiro garantir uma saúde mitocondrial para o termogênico poder fazer algum efeito, certo? Então, nós temos que utilizar no momento correto. No caso, não é para utilizar ali no começo, quando o paciente está obeso, totalmente, um estilo de vida totalmente desequilibrado, tá certo? Isso aqui é só para elucidar uns pontos chaves aqui para vocês. Vamos aqui para frente. E aí, pessoal, aqui é para mostrar novamente, aqui são pacientes, foi um estudo que pegou alguns pacientes magros, alguns pacientes obesos e não diabéticos, e o terceiro grupo era apenas com pacientes diabéticos. O que é que a gente tem aqui? A gente tem as proteínas responsáveis pela cadeia transportadora de elétrons, certo? Percebam que pacientes obesos e diabéticos, eles possuem, uma menor quantidade de proteínas responsáveis pela essa cadeia transportadora. Então, eles têm esse prejuízo na saúde mitocondrial, certo? Então, toda vez que eu tenho um paciente resistente à insulina, ele tem uma mitocôndria que tende a ser mais defeituosa. Então, se você pegar no exame do seu paciente, está com insulina alta e acima de 10, está com OMR alta, acima de 1,7, você pode também ver pela glicemia, mas geralmente a glicemia é a última que muda. Então, você viu que ele está resistente à insulina? Não use termogênicos, porque vai ser um tiro no pé, vai ser uma coisa que vai mais prejudicar do que ajudar. Existem outros caminhos mais eficientes e depois de já ter controlado o metabolismo do seu paciente e ver que ele está sensível à insulina, aí talvez sim você já possa entrar aí com intervenção com termogênicos, né? E uma dessas mudanças de estilo de vida que a gente pode fazer é aumentar o treinamento cardiorrespiratório, né? Que é responsável por ativar aquela PGC1-alfa e, consequentemente, eu vou ter uma reversão disso aqui, mas não de maneira aguda, né? Eu preciso de um certo tempo. Então, o que é que deve ser feito primeiro, Vitor? Já que eu não posso já entrar com termogênicos com a primeira intervenção. Galera, existem diversos compostos chamados de polifenóis, tá? Que é uma classe de compostos químicos presentes em frutas, legumes, vegetais, como por exemplo, chá verde, açafrão, alguns temperos, as uvas, enfim, frutas, legumes e vegetais no geral. Esses polifenóis, eles conseguem aumentar aquele CREB que a gente já comentou. E isso é responsável por aumentar aquela PGC1-alfa responsável pela saúde mitocondrial. Então, eu tenho um aumento da produção de UCP, eu vou ter um aumento da termogênese e da biogênese mitocondrial. Então, primeiro, eu preciso fazer com que aquele indivíduo melhore a sua saúde mitocondrial e tenha até mesmo mais tecido adiposo bege, que não é branco nem é marrom, o bege. Então, primeiro eu faço um emagrecimento, aumento a atividade física, utilizo mais frutas e legumes vegetais, corrijo o metabolismo desse obeso, vou ver nos parâmetros de glicemia, vou ver se tá ok, e aí beleza. Aí eu posso sim utilizar um termogênico, tá certo? Então, primeiro a gente corrige a casa, né? Corrige os alicerces, para depois vir os termogênicos, que seria, no caso, a cereja do bolo. Então, já vamos começar aqui a falar sobre alguns compostos que podem possuir esse efeito termogênico. E primeiro a gente vai falar das pimentas, né? Da espécie Capsicum, que contém compostos que são chamados de capsaicinoides. Nós temos a capsaicina e um derivado da capsaicina que é chamado de dihidrocapsaicina. No caso, pessoal, basicamente, a diferença é que essa capsaicina tem ela dá aquela sensação de queimação, diferente
deído capsaicina. Então é basicamente, um acaba tendo essa característica que a gente chama de pungente, tá? Essa sensação de ardor, e a outra não desencadeia esses efeitos, tá? E é interessante a gente também lembrar que doses extremamente altas, e alguns estudos falam de mais de 100 gramas, 100 miligramas por dia, acaba levando a diversos desconfortos gástricos, queimação no estômago, queimação até mesmo no ânus e algumas irregularidades intestinais. Portanto, esses compostos devem ser utilizados nas dosagens ótimas. E exagerar pensando que o paciente vai emagrecer mais só vai causar diversos desconfortos aqui, com certeza vai dar uma desbiose intestinal, e aí a gente sabe que isso aqui vai mais prejudicar do que ajudar. E aí, galera, pegando já uma meta-análise sobre esses compostos, né, no caso uma meta-análise que pegou 9 ensaios clínicos randomizados e controlados, que avaliaram a suplementação de capsaicina ou capsiate, né, que é aquele derivado da capsaicina, que é a deidocapsaicina, e eles compararam com o grupo placebo com relação ao quê? Ao gasto energético e o quociente respiratório. O quociente respiratório, galera, são alguns cálculos que as pesquisas utilizam para ver se naquele momento a pessoa está utilizando primariamente carboidrato ou lipídio. Se esse quociente respiratório está acima de 1, significa que a pessoa está utilizando mais carboidrato como fonte de energia. Se ele está ali próximo de 0,7, significa que ele está usando bastante gordura e um pouco menos de carboidrato, tá? Então é para tipo ver qual é o combustível que aquele organismo está usando naquele momento. Claro que sempre a gente está utilizando todos os combustíveis, né? Tanto gordura como carboidrato. Mas qual que está sendo usado mais, beleza? Então, vamos ver aqui. No caso, eles pegaram os resultados, né, daqueles 9 estudos e eles dividiram esses resultados de acordo com o IMC daquela galera. E eles viram que pacientes com IMC acima de 25, ou seja, pessoas com sobrepeso e obesidade, apresentaram um aumento do gasto energético de 70 calorias naquele momento da ingestão desses compostos termogênicos derivados da pimenta. E isso reduziu o quociente respiratório em 0,25. Então, o que é que a gente pode observar? Pacientes com sobrepeso e obesidade, quando a gente está falando especificadamente da capsaicina, a gente tem um aumento modesto do gasto energético, tá? 70 calorias também não é nada demais. E eu também tenho um aumento da queima de gordura naquele momento. E diferente do que eu acabei de falar para vocês, no caso isso aqui só foi observado em pacientes com sobrepeso e obesidade. Mas isso não quer dizer que eu possa utilizar isso aqui com pacientes com sobrepeso e obesidade, visto que ele está com o metabolismo todo desregulado, tá certo? Eu também não espero o IMC reduzir para baixo de 25 para utilizar. A gente vai explicar melhor qual seria o melhor momento para entrar com essa intervenção com termogênicos, tá certo? E eles não viram efeito, né, desse tipo de suplementação em pacientes eutróficos, tá? Com IMC aí abaixo de 25. Então os dados sugerem que tanto a capsaicina quanto o capsiate pode ser sim utilizado no tratamento da obesidade, aumentando o gasto energético e a queima de gordura. Mas vamos lembrar, galera, que esse aumento de 70 calorias, se a pessoa só utilizar o termogênico, não fizer dieta nem atividade física, é mesmo que nada, é dinheiro jogado no mato, certo? Então, primeiro eu tenho que controlar vários fatores que são mais primordiais para eu ter um bom resultado, e aí novamente os termogênicos eles são a cereja do bolo. Então, quando a gente está falando dessa termogênese, né, toxicidade de pouso marrom, que é induzida por esses compostos, nós temos doses seguras, geralmente na faixa de 6 até 9 miligramas por dia, durante 2 até mesmo 3 meses. Então aqui a gente tem a dosagem ótima e o tempo necessário que a gente pode utilizar esse composto aí para ter uma melhora nesse metabolismo com relação às mitocôndrias e ao processo de termogênese. Vamos comentar agora um pouquinho sobre a Camellia sinensis, né, que é o chá verde. No caso, nós temos algumas espécies que vão diferir com relação ao seu grau de fermentação. Nós temos o chá verde, que é um chá não fermentado. Nós também temos esse chá que é chamado de oolong, que é semi-fermentado. E também é o chá preto, que é um chá da Camellia sinensis, que é totalmente fermentado, certo? E os principais compostos bioativos, né, que pertencem à classe dos flavonoides, são as catequinas. E dentro desse grupo das catequinas, a principal catequina do chá verde, que é não fermentado, é essa EGCG, que é epigalocatequina galato. Além disso, as folhas da Camellia sinensis, ela também possui cafeína, só que a quantidade de cafeína ela vai variar de acordo com o grau de fermentação e com o grau de concentração ali daquela planta. Ou seja,
a gente já pode ver que o chá verde, como ele é não fermentado, ele é o que tem menos cafeína. Já o chá preto, como ele é 100% fermentado e a cafeína aumenta conforme a fermentação, o chá preto ele possui mais cafeína, certo? Então, esse processo de fermentação, o que é que ele faz? Ele diminui o conteúdo de polifenóis, no caso catequinas, e aumenta o conteúdo de catequina, ou de cafeína, desculpa. Então, o que é que acontece? O chá verde, ele é o que tem menos cafeína e mais epigalocatequina galato, certo? Menos cafeína, mais polifenóis. Já o chá preto, menos polifenóis e mais cafeína, tá certo? Então o chá verde tem 2 vezes mais catequinas, mas pode também ter de 2 a 3 vezes menos cafeína do que o chá preto. E aqui, galera, a gente tem o possível mecanismo de ação que essas catequinas podem ter com relação ao processo de lipólise e também de termogênese. No caso, alguns estudos realizados em células, em camundongos também, mostram que aquelas catequinas, principalmente a epigalocatequina galata, ela consegue inibir uma enzima que é chamada de catecol ortometiltransferase. A gente abrevia ela como COMT, C-O-M-T. O que é que essa COMT faz? Ela pega aquelas catecolaminas e degrada. Então, as catequinas inibem essa enzima que degrada esses hormônios. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho mais noradrenalina para sinalizar naqueles receptores beta-3, certo? Então, as catequinas inibem a enzima que degrada a norepinefrina. Eu tenho mais norepinefrina que sinaliza nos seus receptores. Até aí, beleza? Ainda há outro mecanismo que, no caso, o que é que acontece? A cafeína, ela consegue inibir a fosfodiesterase que degrada aquele AMP cíclico. Vamos lembrar que o AMP cíclico ele é necessário para ativar a proteína quinase A, que ativa a lipólise. Então, há um efeito sinérgico das catequinas, das catequinas e da cafeína em aumentar o processo de termogênese, porque eu degrado menos noradrenalina, isso das catequinas, já a cafeína degrada menos AMP cíclico. Então, eu tenho mais proteína quinase A ativando a lipólise. Então, esse efeito sinérgico é uma excelente combinação quando a gente está falando de estimular o processo de termogênese. Só que aí, galera, esse papel da inibição da COMT, né, que a gente acabou de explicar com relação ao chá verde, isso aqui só foi observado apenas em células e em roedores. Quando a gente está falando do organismo humano, né, existem diversas alterações e comunicações diferentes entre tecidos que parece que isso não acontece, né, ainda é uma coisa que é muito controversa. E agora vamos explicar um estudo que foi muito interessante, publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica, que eles queriam investigar os efeitos agudos e crônicos da ingestão de catequinas sobre o gasto energético. Então foi um ensaio clínico que ele era controlado, duplo cego e randomizado, com 15 homens saudáveis. Eles queriam ver, no caso, as catequinas e cafeína do chá verde, vamos ver o efeito dela agudo, ou seja, tomou, mediu, e vamos ver o efeito dela crônico, certo? Por que essa diferença? Porque nós sabemos que o consumo crônico estimula mais o processo de escurecimento. Então pode ser que quanto mais a pessoa vai consumindo aí ao longo da vida, maior tende a ser esse processo de termogênese, tá? Porque eu estou aumentando a densidade de mitocôndrias nas células de gordura. Eu tenho mais mitocôndrias brancas, ou eu tenho mais tecido adiposo branco se tornando aquele tecido adiposo marrom. Então vamos ver aqui. No caso, com relação ao efeito agudo, eles pegaram aqueles 15 indivíduos, eles colocaram em alguns testes específicos para quê? Para ver a densidade de gordura marrom daqueles indivíduos, não eram 15? Eles queriam ver a densidade, qual a quantidade de gordura marrom que cada um tem. E aí eles foram separados. 9 pessoas ficaram no grupo high BAT, ou seja, 9 pessoas tinham uma grande quantidade de tecido adiposo marrom e 6 pessoas tinham uma baixa densidade dessa gordura marrom, certo? Então eu tenho um indivíduo com grande capacidade de termogênese e indivíduos com baixa capacidade de termogênese. E aí o que é que acontece? Eles colocaram os dois grupos para tomar essa intervenção com catequinas e cafeína e depois o placebo. O que é que eles queriam ver? De maneira aguda, quem tem mais o tecido adiposo marrom tem mais termogênese ou não? Então vamos lá, galera. Quando nós quando a gente pode dar uma olhada aqui, ó, os indivíduos com alta densidade de tecido adiposo marrom, eles se situam principalmente nessa região aqui próxima ao pescoço. Perceba como está mais escuro, mostrando a densidade, né?
dessa gordura marrom. Já os indivíduos com a baixa quantidade de gordura marrom, ó, tá bem menos preto, tá? E aí aqui a gente pode ver, ó, uma grande quantidade, né, também, só em outra forma de mostrar esses resultados. E aí o que é que acontece? Quando a gente vai ver a área sobre a curva desse aumento do gasto energético, no caso que foi observado, no caso, eles tomaram e ficaram ali na calorimetria indireta para ver se ocorria mesmo um aumento do gasto energético naquele momento. E eles viram que de maneira aguda só foi observado o aumento do gasto energético após a ingestão daquela bebida com catequinas e cafeína apenas em indivíduos que tinham alta atividade de tecido adiposo bege. Ou seja, eu preciso fazer com que aquele indivíduo consuma mais compostos bioativos para melhorar esse processo de browning, que é só aí, né, só lá na frente que eu vou conseguir ter um resultado mais forte com a intervenção com termogênicos, porque eu preciso primeiro do local onde ela acontece, né? Então eu tenho que garantir uma boa quantidade de tecido adiposo bege. No caso, não tem como a gente medir isso aqui, tá? É só pelo... Eu tento fazer um consumo crônico aí de 3, 4 meses, para a gente poder realmente ter, talvez, um resultado mais expressivo. No caso, lá na clínica, a gente ainda não conta com a calorimetria. Quem tiver uma calorimetria vai conseguir perceber isso aí um pouco melhor, tá? Então, esse aumento que foi observado, na verdade, ele foi até bem modesto, ó, galera. Ao longo de 3 horas, aumentou a quantidade de calorias em 15 calorias, né? Uma coisa que é praticamente ínfima quando a gente está falando daí de uma intervenção aguda e momentânea, tá? E foi apenas no indivíduo que tinha uma alta densidade de tecido adiposo marrom. E aí, agora quando a gente quer observar o efeito crônico, que é o que realmente interessa pra gente, eles pegaram agora apenas aqueles indivíduos com a baixa quantidade de tecido adiposo marrom e eles dividiram em 2 grupos. Um grupo passava 5 semanas fazendo tratamento com a mesma quantidade, ó, 615 de catequina e 77 de cafeína, só que eles tomavam 2 vezes ao dia, no desjejum e no jantar. Galera, eu não utilizo à noite, tá? Não utilizo à noite, a cafeína pode dar insônia em indivíduos sensíveis, isso aqui é terrível. Então tenta usar aí de manhã e de tarde. E aí eles ficaram 5 meses ou 5 semanas em cada intervenção, certo? Então eles passavam pela primeira intervenção, passavam aqui, ó, praticamente 1 ano sem usar nada, né, 11 meses, e depois faziam a outra intervenção. E aí eles realizavam a calorimetria indireta no início e no final de cada processo de intervenção, tá certo? E aí aqui, ó, durante essa calorimetria, esses pacientes eles eram expostos ao frio. Para quê? Para ver a quantidade de termogênese que está acontecendo naquele bate. O frio ele é o sinal termogênico mais forte que tem, né? Mais forte na questão de ativação desse tecido adiposo marrom. E aí o que é que a gente pode observar, né, com relação à calorimetria direta? Aqueles indivíduos que realizaram as catequinas, ó, em 5 semanas, a gente teve aumento no caso do gasto calórico, né, que seria, no caso, a termogênese, 100 calorias ali naquele momento, certo? Então, e também foi observado que o aumento no uso da gordura como fonte de energia. Então, aquela suplementação com catequinas e cafeína aumenta a densidade de tecido adiposo marrom. No caso, seria o bege, tá? Porque eu estou transformando o branco em marrom, ou em branco em bege, desculpa. Eu estou pegando o branco e transformando em bege. E isso aumenta a densidade de mitocôndrias na gordura como um todo, tá? Em indivíduos que antes tinham baixos níveis. Então, o que é que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que primeiro que é interessante a gente fazer um consumo crônico disso aqui para eu ter um resultado mais expressivo, certo? Então, primeiro eu posso tentar garantir um melhor processo de brownie por meio de comida, frutas, legumes e vegetais, que são polifenóis, que melhora a saúde mitocondrial, e aí ele vai passando pelo processo de mudança de estilo de vida, emagrecimento, aumento da atividade física, e aí quando estiver nas fases finais de emagrecimento, que também é onde ocorre uma maior queda, né, do gasto energético, a gente explicou sobre termogênese adaptativa e emagrecimento no módulo 2. Então, nas intervenções finais de emagrecimento, que a gente pode utilizar assim uma intervenção com termogênico, que seria, digamos assim, o momento mais interessante, tá? Agora vamos pegar uma meta-análise que buscou avaliar com relação à suplementação, né, das catequinas do chá verde na obesidade, né, na perda de peso. Então foram 26 ensaios clínicos randomizados e controlados, eram geralmente desenhos paralelos, tá? Eram 2 grupos ou então crossover.
E foi um estudo publicado em 2020, ó, bem recente. E utilizava uma dose mínima de 100 miligramas do extrato de chá verde em mais de 1.300 pessoas, né? No caso, como são vários estudos, a duração é bem variada, alguns mostrando 2 semanas de intervenção, outros até 5 meses. E nós podemos observar, ó, quando a gente coloca todos esses estudos em xeque, há sim uma redução do peso, também há uma redução interessante da circunferência de cintura de 1,5 cm. Então, eles também falam que essa redução ela é mais pronunciada, ela é mais forte quando eu utilizo doses acima de 500 mg por dia e quando eu utilizo essa intervenção por um pouco mais de 12 semanas, né, 3 meses. Então, vocês já podem utilizar, quando vocês estão realizando aí o processo de emagrecimento do seu paciente, nas últimas 12, 14 semanas, você já pode sim estar entrando aí com uma intervenção com esses compostos termogênicos. No caso, aqui a gente mostrou apenas do chá verde, mas geralmente nós costumamos utilizar um blend, né, de diversos compostos, que a gente vai, no final eu vou dar uma sugestão de formulações para você, tá? Para vocês, né, no caso. E aí, galera, com relação à segurança da intervenção com o extrato de chá verde, alguns pesquisadores mostram um nível seguro com uma dose de 700 miligramas. Isso aqui não é o extrato de chá verde, isso aqui é o composto mesmo isolado, que é o composto bioativo mais forte, que é aquela epigalocatequina galato, certo? Então, geralmente nós prescrevemos chá verde padronizado nesse composto. Então, se for um extrato a 80% desse composto, vocês vão calcular a dose do extrato total, vão multiplicar pela quantidade dessa epigalocatequina galato, isso aqui não pode passar de 700. Porque o que é que acontece? Apesar desses benefícios aqui relatados com chá verde, quando ele está sendo utilizado em altas doses e por muito tempo, nós temos um aumento do dano hepático. A gente pode observar aumento de transaminases, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. Então, essa suplementação ela é segura nas doses recomendadas, mas é interessante a gente acompanhar aí alguns parâmetros de saúde hepática para ver como é que está o fígado daquele paciente e se ele está sofrendo algum tipo de agressão, tá? Agora nós vamos falar sobre outro composto que também é dito ter esse efeito termogênico, que são os grãos do paraíso, né? São sementes, geralmente dessa espécie, né? Aframum melegueta, que é uma pimenta derivada lá que é a pimenta da Guiné, né? Ela tem esse nome pimenta da Guiné, então pimenta de jacaré. Elas são ricas em um composto chamado de 6-paradol, que também está presente no gengibre. Então, devido a esse composto em mecanismos in vitro mostrar efeito termogênico, e essas sementes ter uma grande quantidade desse composto, os autores queriam investigar assim, em humanos, né, agora em gente, qual seria esse efeito termogênico dessa intervenção, tá? E alguns estudos mostram, né, que a ingestão oral do extrato alcoólico pode desencadear uma resposta termogênica, mas no caso apenas em indivíduos com alta densidade de BAT, tá? E aí no caso eu trago esse estudo aqui que foi publicado em 2013, pessoal, eram 19 homens saudáveis, tá? Ó, percebam que os estudos estão sendo em homens saudáveis. Infelizmente, a grande maioria é utilizado em homens saudáveis, tá? Mas a gente utiliza no tratamento da obesidade. Mas isso aqui, eu estou trazendo para vocês o que é que tem de literatura e o que é que a literatura fala a respeito disso. A gente já pode ter uma certa ideia de que se for utilizado em um paciente obeso, provavelmente o resultado desse estudo vai ser menor, né? Já que os obesos tendem a ter uma menor densidade de BAT. Mas vamos lá. Esses homens saudáveis, eles passavam por bioimpedância também, para ver a composição corporal, né, e também pela calorimetria indireta, para ver o gasto energético. Eles realizavam esse exame aqui, que é responsável para a gente ver se aquele indivíduo possui uma grande quantidade ou não de BAT, né, que é esse exame de topografia, de emissão. Isso aqui é um composto, né, utilizado na tomografia computadorizada para a gente ter aquelas marcações, né, a quantidade de tecido ali preto nesse exame para a gente ver a quantidade de BAT. Um grupo utilizava placebo e outro grupo utilizava 40 mg de um extrato padronizado, né, dos grãos do paraíso, que tinha, no caso, 5 mg daquele composto que a gente comentou, que é o 6-paradol. E olha o que aqui foi observado. Aqui a gente tem um grupo que era BAT positivo e aqui a gente tem um grupo que era BAT negativo. Primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui, pessoal, sempre quando a gente vai avaliar os estudos com termogênicos, a gente tem que ver, ó, qual é a unidade que está vindo, ó.
Porque aqui, ó, a gente vê um aumento aqui de 400. Eita, meu irmão, aumenta 400 calorias, que fantástico. Vou passar isso aqui para todo obeso. Galera, isso aqui está em quilojoule. A gente tem que transformar de quilojoule para quilocalorias. Infelizmente, muitos autores trazem os resultados de quilojoule para confundir a galera. Eu creio que seja por causa disso. Claro, alguns podem não ser por maldade. Mas por que já não vem em quilocalorias, já que é o que a gente utiliza, né? Porque, na minha opinião, os estudos é para quê? Para a gente ter como norte para a prática clínica. Então, quanto mais próximo for da prática clínica, melhor seria, no caso, aquele estudo. Mas só que aí, galera, quando nós vamos observar aqui o resultado desse estudo, a gente pode observar, ó, tá novamente em quilojoule, tá? Quando a gente pega o gasto energético, o aumento total, né, do gasto energético naqueles indivíduos com BAT positivo, que é o que tende a ter mais efeito termogênico, o aumento observado foi só de 6 calorias, certo? O grupo BAT negativo foi de nada, né, praticamente. Então, o que a gente pode observar? Há um aumento do gasto energético apenas em indivíduos que possuem uma grande quantidade de BAT, só que quando a gente transforma de quilojoules para quilocalorias, a gente vê que esse efeito é mesmo que nada, né? 6 calorias a gente respira e já basta só uma beliscadazinha a mais, já morreu aí 6 calorias. Então, são intervenções, né, no caso com essa aqui, que são ineficazes, né? Só vão aumentar aí o custo da dieta, né, do nosso paciente. Então, essas respostas, né, do gasto energético ao extrato do grão do paraíso depende sim da presença da quantidade de BAT, tá? E com relação ao quociente respiratório, ele não foi alterado, ou seja, não teve esse aumento do uso da gordura como fonte de energia, tá? Houve apenas um aumento do gasto energético, mas o aumento que é ínfimo. Então a gente precisa avaliar criteriosamente os estudos científicos com relação a termogênicos para ver o quê? Para ver a unidade que os resultados são demonstrados. A grande maioria vai vir em quilojoules, aí quando a gente transforma em quilocalorias a gente vê que é praticamente nada. Então, muito cuidado com relação a isso. Galera, agora a gente vai falar de um aminoácido que geralmente vem na grande maioria dos pré-treinos aí que a gente compra e também dos termogênicos. Na verdade, vem mais nos termogênicos, tá? Pré-treino a gente não observa a quantidade de taurina, não. E também vem nos energéticos, né? Diversas marcas aí de energéticos trazem aí a taurina na sua composição. Então, vamos ver o que a literatura fala a respeito da suplementação com esse aminoácido. No caso, esse estudo aqui buscou avaliar o quê? Os efeitos da suplementação com taurina e atividade física na função mitocondrial e na oxidação de gorduras. Ou seja, vamos ver se a taurina, junto com o exercício, ou se a taurina de maneira isolada, consegue alterar aí a função das mitocôndrias e o uso da gordura como fonte de energia. Nós sabemos que a taurina, alguns estudos in vitro mostram que ela pode aumentar a expressão de proteínas que regulam a biogênese mitocondrial e a sua função. Ou seja, ela pode ativar a PGC1-alfa que eu falei para vocês, responsável pela saúde mitocondrial, quantidade de mitocôndrias e também o tamanho dessas mitocôndrias. Aqui nós temos, no caso foram 24 mulheres adultas, elas eram obesas, tá? Obesas e sedentárias, ou seja, chega bastante paciente assim no consultório. Foi um ensaio randomizado e duplo cego de 2 meses. Então, um grupo usava apenas a taurina, outro grupo a taurina mais atividade física e o último grupo apenas atividade física. E como é que era essa atividade física? Era treinamento de força, mais aeróbio, né? Era em conjunto, 3 vezes na semana com o personal trainer, tá? E essa taurina foi utilizada aí 2 horas antes do treino. No caso, como foi um estudo que utilizou apenas a taurina atividade física e não controlou a dieta, né, ao final dessas 8 semanas não foi observada a mudança na composição no peso nem na composição corporal. Isso aqui não quer dizer que não funciona. A gente tem que garantir um déficit calórico, né, para a gente ver se no caso a intervenção pode trazer mais resultados. Mas mesmo não tendo controlado a dieta e mesmo não tendo observado mudança no peso, esse estudo trouxe alguns resultados interessantes que eu queria mostrar para vocês, foi por isso que eu trouxe ele, tá? Então, aqui no grupo 2 foi o grupo que utilizou a taurina e utilizou a atividade física. Esse grupo 3 foi apenas a atividade física, tá? O grupo taurina e a atividade física aumentou a produção de diversas proteínas lá na mitocôndria responsável pela saúde mitocondrial, melhorou a capacidade respiratória, que a gente falou que é prejudicada em pacientes obesos, e também aumentou a taxa de uso de gordura como fonte de energia em quase 23%, tá? Então, isso aqui não levou a redução da gordura, por quê? Porque a gente tem que controlar a dieta, é o passo número 1, tá certo? Garantir uma restrição calórica.
Já o grupo que utilizou apenas a atividade física, também houve uma melhora aqui de algumas proteínas mitocondriais, mas não foi observada uma mudança tão expressiva quanto o grupo que utilizou a taurina em conjunto com a atividade física. Então, pessoal, a suplementação de taurina junto com o exercício promove uma maior expressão de genes relacionados à atividade mitocondrial e uso da gordura como fonte de energia. Então, ao melhorar essa função mitocondrial, a gente também melhora o quê? A produção de energia e o uso da gordura como fonte de energia. Então, a taurina junto com a atividade física consegue melhorar a saúde mitocondrial, que a gente falou que é o primeiro passo para a gente tomar cuidado aí no tratamento do paciente obeso. Eu preciso que esse paciente obeso tenha uma boa beta-oxidação. E para isso, né, que seria o uso da gordura como fonte de energia. E para isso eu preciso garantir que uma boa saúde mitocondrial. E nós vimos que aqui, quando a gente não controla a dieta, mas com atividade física e taurina, a gente já pode observar isso aí. Agora vamos falar de um dos suplementos, né, que acho que toda vez que a gente abre caixinha de perguntas, vem alguma pergunta com relação à ioimbina. E devido a isso, a gente buscou trazer aí alguns estudos com relação a esse composto que é bastante utilizado na prática clínica, tá? Então, pessoal, o que seria essa ioimbina? Ela é uma preparação à base da casca das árvores dessas duas espécies aqui, tá? E ela possui propriedades antagonistas aos receptores alfa-2. Então, ela impede a ativação desses receptores alfa-2. A gente vai explicar ao longo dessa aula, tá? Isso aqui aumenta a ação das catecolaminas na lipólise, ou seja, a inibição desse receptor aumenta a lipólise e os efeitos das catecolaminas. Geralmente, galera, a dose usual é de 0,2 mg para cada quilo de peso e ela possui diversos colaterais. Preste atenção nisso aqui. Até porque é muito comum a gente observar em paciente que está utilizando a ioimbina. Isso pode ser observado até mesmo em doses menores que isso aqui, tá, pessoal? Então, utilize doses um pouco menores que essa aqui é a dose máxima, vamos dizer assim, tá certo? Então o que é que ela pode causar? Ela pode causar pânico, confusão, calafrio, náusea, tremores, principalmente ansiedade. Se o paciente é ansioso, nem sonhe em passar ioimbina, porque ele vai sentir sim um grande aumento dessa ansiedade. Também pode ser observado taquicardia e hipertensão. E aí, pessoal, o que é que acontece? Aqui a gente tem os receptores beta-adrenérgicos. A gente explicou, né? Ativação do receptor beta-3, aumenta o AMP cíclico, aumenta a PKA, que aumenta a lipólise e também o CREB. Só que aí, galera, a ativação dos receptores, agora a gente não está falando do beta, a gente está falando agora dos receptores alfa. No caso, ele ativa uma proteína G inibitória. O que é que isso quer dizer, Vitor? Que ele diminui o AMP cíclico com a PKA. A ativação dos receptores beta aumenta a lipólise. Ativadores de receptores alfa reduzem essa lipólise, certo? Foi o que eu mostrei aqui para vocês. As catecolaminas também se ligam aqui e reduzem a lipólise. E o que é que a ioimbina faz? A ioimbina vem e diminui esse sinal. Então, por diminuir esse sinal, ela aumenta a lipólise por esse outro sinal aqui, tá certo? Então, ela reduz a sinalização que inibe a lipólise. Então, na teoria, a ioimbina ela facilita a lipólise da gordura teimosa. Como assim, Vitor, gordura teimosa? Aquela gordura que tende a sair no final do processo de emagrecimento. Por quê? O tecido adiposo que demora mais a sair, pessoal, por que ele demora mais a sair? Porque ele tem uma grande quantidade desses receptores aqui, que inibem a lipólise, por isso que é uma gordura teimosa. Então, na teoria, a ioimbina facilita a liberação dessa gordura teimosa que possui uma alta densidade de receptores alfa. Então, é esse o mecanismo de ação da ioimbina, que ela pode melhorar a lipólise, principalmente naquela gordura que é mais teimosa, por possuir uma grande quantidade de receptores alfa. E aí, galera, eu trago esse estudo que foi publicado aqui em Jogadores de Futebol. Quando a gente está falando da ioimbina, esse uso dela como termogênico, isso aqui é um uso off-label, é fora da aplicação clínica que ela realmente é utilizada. Ela é utilizada para o tratamento de disfunção erétil, tá? Com homens com problema de ereção. Só que ela pode ter sim esse pequeno efeito termogênico. Só que pouquíssimos estudos buscaram avaliar o uso da ioimbina com efeito termogênico. Geralmente é na disfunção erétil, tá? Então isso aqui a gente chama de estudo off-label. Então eles pegaram 20 jogadores de futebol, né? O estudo publicado em 2006. Olha
Na verdade, eu acho que esse aqui é o único estudo, tá, pessoal? E olha o quão antigo ele é, né? Tem mais de 15 anos, né? Então, 20 jogadores de futebol, aí nos seus 23 anos, eram jogadores com percentual de gordura já reduzido, certo? Não eram obesos. Um grupo utilizou 10 miligramas de ioimbina 2 vezes ao dia. E o outro grupo utilizou o placebo, né? Mesma dose, mesma frequência. Eles foram aconselhados a manter a sua dieta habitual, né? Mantenham aí a dieta de vocês como vocês costumam fazer, só que agora vocês vão tomar isso aqui a mais. E aí, uma semana antes de alguns dos testes que a gente vai comentar, no caso, os autores padronizaram a dieta com relação à composição, né? 55% de carboidrato, 25% de lipídio e 20% de proteína. E aí foi um estudo que durou 3 semaninhas, né? Um estudo com duração bem curta. No dia dos testes, as pessoas consumiram um café da manhã controlado, tá? O mesmo café da manhã, que era de 750 calorias 4 horas antes do teste. Ou seja, eles tomavam esse café da manhã com essa quantidade de calorias, esperavam 4 horas e iam realizar alguns testes físicos com relação... que a gente vai explicar um pouco melhor desses testes físicos, tá? E durante esse estudo, né, de 3 semanas, eles seguiam um protocolo de treinamento de força e também um treinamento específico aí para o futebol. Quando a gente vai ver com relação à composição corporal, né, desses jogadores de futebol, a gente pode observar que o grupo que utilizou a ioimbina, mantendo a mesma dieta, conseguiu reduzir o percentual de gordura em 2,2%. Já o grupo placebo, também mantendo a mesma dieta, o percentual de gordura aumentou um pouquinho, 0,3%. E também foi observado que a ioimbina não afeta a performance física, ela nem melhora nem piora, e também não ocasionou efeitos adversos como ansiedade, pânico, taquicardia, tudo que a gente comentou. Então, pode ser que a ioimbina seja uma estratégia interessante durante o emagrecimento, mas vamos frisar que existem pouquíssimos estudos, pessoal, se eu não me engano, esse aqui é o único. Então, ela pode ser útil, mas são necessários mais estudos sobre ela. E aqui no caso, a gente também não pode extrapolar isso aqui para um paciente obeso, tá? Mas pegando esse resultado e já extrapolando, porque enfim é o único estudo que tem, parece que ela pode ser interessante, certo? E algumas considerações importantes, né? Novamente, não houve a questão do controle dietético. Ou seja, eles disseram assim, vocês estão consumindo essa dieta, beleza, pois então continuem, não alterem sua alimentação, vamos só alterar isso aqui, que vocês vão tomar 2 vezes por dia, tá? Então também não é o estudo com a melhor qualidade do mundo, também não é o estudo que foi feito com pacientes obesos, que é onde a gente tende a utilizar os termogênicos, mas é o que tem e a gente traz o que tem, tá certo? E aqui nós temos alguns outros achados, né? Por exemplo, esse aqui, ó, olha o quão antigo é os estudos de ioimbina, em 1991. Esses autores descobriram que o uso da ioimbina de 20 mg por dia, que é a mesma dose do estudo passado, durante uma dieta extremamente restrita, também por 3 semanas, agora em obesos, aumentou significativamente a perda de peso. Galera, eu não trouxe esse estudo para vocês, porque ele é tão antigo, mas tão antigo que eu não achei nem para fazer o download. É de tão antigo que ele né? Deve vir no pergaminho. E aí esse outro estudo que também foi feito em 1991, relatou nenhum efeito da suplementação com ioimbina no dobro da dosagem. Em homens que alguns eram saudáveis, outros não eram saudáveis, comparado ao grupo controle. Então, os estudos com a ioimbina são bem controversos. Nós temos dois mostrando resultado positivo e um mostrando resultado negativo com o dobro da dose, que com certeza levou a efeitos colaterais. Então, os estudos tendem a mostrar um efeito modesto da ioimbina, certo? Então agora nós vamos falar sobre outros compostos que também são ditos ter essa característica termogênica, e aqui a gente vai falar sobre a Garcinia cambogia. No caso, né, a Garcinia cambogia ela é rica nesse composto aqui, ó, o ácido hidroxicítrico, que é um derivado do ácido cítrico, encontrado em algumas plantas ali no sul da Ásia, né, a Garcinia cambogia, a índica e essa aqui que eu não vou saber falar. Alguns autores sugerem que esse ácido hidroxicítrico presente na garcinia, ele pode causar uma perda de peso porque ele inibe de maneira competitiva a enzima ATP citrato liase. A gente vai explicar o que é que essa enzima aqui faz. E também foi relatado que esse composto pode aumentar a liberação de serotonina no sistema nervoso central, e a serotonina ela tem um efeito inibitório sobre o apetite, tá? Aqui, pessoal, vamos relembrar do processo de lipogênese. A gente explicou isso aqui também no módulo 1. Quando nós já temos uma grande quantidade de ATP dentro daquela célula,
que é que acontece? O citrato, ele vai sair de dentro da mitocôndria, certo? No caso do citrato, ele sai de dentro da mitocôndria. Aqui eu tenho a ATP citratuliase, que foi a enzima que a gente conversou agora. E aí o que é que acontece? Esse citrato ele vai passar pelo processo de lipogênese aqui, ó. Ele vai seguir por essa via aqui, ó. E aí o que é que o ácido hidroxicítrico faz? Ele inibe a ação dessa enzima. Então, durante um processo com superávit calórico, ou seja, tenho que primeiro ter um superávit calórico para esse processo acontecer, né, que é a lipogênese. No caso, quantidade de energia da dieta, tenho que ter um excedente. O que é que acontece? O ácido hidroxítrico, ele vai reduzir o processo de síntese de gordura. Por isso que ele é caracterizado como um dos compostos que podem facilitar o emagrecimento. E aqui nós temos diversos outros mecanismos de ação, né, que alguns estudos trazem, só que principalmente estudos in vitro, e percebam que a grande maioria vem com essa interrogação, porque foram feitos em roedores e em células, mas o principal dos seus efeitos anti-obesidade seria reduzir a lipogênese e o efeito anti-obesidade de aumentar o uso da gordura e também de aumentar a transmissão serotoninérgica, certo? E aí vamos pegar agora uma meta-análise. Né, vamos pegar um maior grau de evidência com relação a esse composto, o ácido hidroxicítrico. No caso, são 12 ensaios clínicos randomizados e controlados. Né? Como eram diversos estudos, eles tinham algumas deficiências. Né? Na verdade, todos os estudos tinham deficiências metodológicas, então a gente já pode ver que os estudos da Garcinia não são tão interessantes assim por ter essas falhas. E aí, nós tínhamos mais de 700 pessoas com sobrepeso e obesidade e estudos que duraram em média 2 meses, tá? Em dose de 1 até 2,8 gramas por dia. E aqui a gente pode observar que a utilização do ácido hidroxicítrico levou a uma redução de peso de 880 gramas por dia. Mas vamos lembrar que com certeza tem estudos aqui, ó, que não controlaram a ingestão dietética com relação ao ácido hidroxicítrico e o placebo, certo? Mas quando a gente para o resultado de todos os estudos, pode ser sim que tenha um efeito interessante, tá? E não houve grandes diferenças com relação aos efeitos adversos. Ou seja, a utilização do ácido hidroxicítrico naquelas dosagens não tem tantos efeitos colaterais, tá? Não foi observado efeitos colaterais. E aí, galera, novamente, quando a gente vai dar uma olhadinha em estudos sobre termogênicos, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o conflito de interesse. Olha isso aqui, ó. Um dos autores daquele estudo foi patrocinado por essa empresa aqui, e essa empresa aqui, ela fabrica um termogênico que possui ácido hidroxicítrico. Então o cara foi pagado para estudar aquele composto. Qual é a cara que o autor vai publicar um resultado mostrando que aquilo ali não funciona? Então, existe uma certa tendência dos autores que foram patrocinados pelas empresas que produzem o produto de mostrar um resultado positivo. Então, nós não podemos utilizar, mesmo isso aqui sendo meta-análise, nós não podemos utilizar isso aqui como um bom estudo para nós colocarmos na nossa prática clínica. Então, cuidados ao estudar termogênico. Controlou a dieta? Foi feito em indivíduo saudável ou indivíduo obeso? Há um conflito de interesse? Esse aumento do gasto energético está em quilojoule ou em quilocalorias? Tudo isso aí a gente tem que olhar, pessoal. Por isso que é um tema extremamente polêmico, tá? Mas vamos seguindo aqui. Agora a gente vai falar sobre o Citrus aurantium, né? Que agora é outro composto, não é mais a Garcinia cambogia. O Citrus aurantium contém alguns alcaloides, principalmente um chamado de p-sinefrina, e também alguns outros compostos, né, como os flavonoides da classe da asperidina e da naringinina. O que é que acontece? Essa sinefrina e também a octapamina presentes na Citrus aurantium, elas aumentam os efeitos elas possuem, na verdade, efeitos simpatomiméticos, então elas possuem uma estrutura semelhante à norepinefrina. Então elas podem ativar os mesmos receptores que a norepinefrina. No caso, expliquei para vocês que a ativação dos receptores beta-3 adenérgicos é o primeiro sinal do processo de lipólise e também do processo de escurecimento do tecido adiposo branco, tá? Os autores viram que a suplementação não tem risco sobre interações farmaconutrientes porque não alteram a expressão de enzimas responsáveis pela detoxificação, tá? Então, parece ser uma intervenção segura com relação a utilizar com outros medicamentos, isso está tranquilo.
E aí alguns estudos mostram que essa persinefrina, quando ela está sozinha ou até mesmo quando combinada com a cafeína, não parece produzir efeitos cardiovasculares adversos nas doses usuais de persinefrina, que é de 10 a 50 miligramas por dia. E mostrando o quê? Mostrando que primeiro é uma intervenção que é segura. Agora nós vamos ver se essa intervenção se ela é efetiva, tá certo? Aqui é só para lembrar vocês, ó, por esse efeito simpatomimético, a persinefrina e a octapamina pode ativar os receptores beta-3, que ativam a proteína G estimulatória, que aumenta o MP cíclico, ativa a proteína quinase A, ativa a lipase hormônio sensível, eu tenho a quebra dos triacilgliceróis até ácidos graxos, e aí esses ácidos graxos serão oxidados em outros tecidos. No caso, se isso aqui for um tecido adiposo bege ou marrom, já há uma grande quantidade de mitocôndrias aqui, essas gorduras podem ser utilizadas aqui como fonte de energia e também como uma fonte de termogênese, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse estudo, que foi um ensaio duplo cego randomizado e controlado com 50 participantes. E aí essa persinefrina ela foi administrada como um extrato padronizado da Citrus aurantis, que era patenteado, ó. Então já liga aí o alerta, né, por essa empresa aqui, Advantra Z, que é um extrato padronizado a 60% de persinefrina. Extrato da Citrus aurantium padronizado a 60% de persinefrina. Vamos para frente. Aqueles indivíduos, eles chegavam em jejum de 8 a 10 horas em um laboratório, eles faziam a calorimetria para medir o gasto energético e depois eles tomavam as intervenções. No caso, eram 5 intervenções. O primeiro grupo era placebo. O segundo, aquele extrato padronizado de 50 mg de persinefrina. O terceiro, persinefrina, mesma dose, mais 600 mg de naringenina. O quarto, mesma de persinefrina, tinha agora 100 mg de hesperidina e as mesmas 600 do grupo passado de naringenina. Então, um blend maior de compostos. Já esses 5 foi a mesma de persinefrina, ele aumentou em 10 vezes essa hesperidina e manteve as 600 mg de naringenina. Então, chegavam em jejum, faziam a calorimetria indireta, tomavam a intervenção e aí faziam novamente uma calorimetria 75 minutos após a ingestão desses blends, tá certo? Para ver o quê? Qual foi o aumento do gasto energético que foi observado com cada uma das intervenções, tá? E aí, eu já trouxe aqui os resultados para vocês. O grupo que utilizou placebo, houve uma redução do gasto energético. Por quê? Porque eles continuaram em jejum, não comiam nada. E então, o gasto energético, houve uma tendência a ser reduzido, tá? Em 30 calorias, certo? O grupo que utilizou apenas a persinefrina, foi observado um aumento de 35 quilocalorias. Quando eu combinei com 600 mg de naringenina, aumentou agora para 99 calorias. E quando eu somei mais 100 mg de hesperidina, aumentou em 153 quilocalorias, né? Que foi a diferença da calorimetria basal e da calorimetria 75 minutos após essa intervenção com termogênico. E aí o grupo que utilizou esses mesmos compostos, só que pegou a hesperidina e multiplicou por 10, ó, 1000 mg agora, na verdade foi observado uma queda do efeito termogênico com o aumento da dose de hesperidina, certo? Então, a intervenção mais eficaz com relação ao aumento do gasto energético foi essa aqui, ó, que está em azul. 50 mg de persinefrina, 600 mg de naringenina e 100 de hesperidina. Ó, o aumento da dose, né, como eu falei para você, de hesperidina de 100 mg para 1000, na verdade foi reverter os efeitos termogênicos observados naquele blend e não foram observados nenhum efeito adverso, tá? Mostrando a segurança dessa intervenção. Mas aí, galera, novamente, um dos autores daquele estudo, ele era empregado, né, ele era um dos funcionários da empresa que ofereceu esse composto padronizado da persinefrina. Então, infelizmente, a grande maioria dos estudos com termogênicos são patrocinados pela indústria e isso aqui acaba limitando um pouco a nossa aplicação clínica desses compostos, tá certo? Então, a gente tem que avaliar de maneira criteriosamente cada um desses estudos para ver qual que a gente pode ou não utilizar na nossa prática clínica. Então, quais as conclusões que a gente pode ter, Vitor, ao final dessas aulas? Os termogênicos, eles apresentam efeitos modestos, tá, sobre o emagrecimento, é a cereja do bolo, como eu falei para vocês. Primeiro é dieta e atividade física, é aumentar o consumo de frutas, legumes e vegetais, tá certo? E quando é que é mais utilizante utilizar, Vitor? É no começo do emagrecimento? Não, galera. O mais interessante é utilizar durante as últimas fases de restrição calórica, com o objetivo de contornar as adaptações metabólicas, aquela termogênese adaptativa que a gente explica muito bem no módulo 2.
Então, primeiro a gente vai emagrecendo ali, corrigindo o básico, e os termogênicos são utilizados como a cereja do bolo, tá? E uma coisa que a gente pode observar, pessoal, cuidado, é com relação ao efeito rebote. Por quê? O que é que acontece? Quando eu paro de utilizar esses compostos, eu não vou mais ter aquele aumento do gasto energético. Então, após a descontinuação do seu uso, a intervenção seguinte ela tem que ser ou calórica ou então hipercalórica. Porque o que é que acontece? Eu usei ali o termogênico, agora eu tirei o termogênico e deixei a mesma dieta, o que é que vai acontecer? Os resultados, pode ser que a pessoa até mesmo coma um pouco mais e volte a ganhar gordura. Então, se você tirou aqueles compostos que alteram o gasto energético, você vai ter que mudar o objetivo da dieta do seu paciente. Vocês podem fazer uma eucalórica aí de um mês, como a gente também explica no módulo de obesidade, ou então, se o paciente estiver com metabolismo adequado e com percentual de gordura adequado, iniciar aí um processo de hipertrofia. Então, se começar a utilizar termogênico, vai até o final do emagrecimento, tá? Porque pode ser observado o efeito rebote. Isso aqui é mais observável, na verdade, pessoal, em remédios que têm esse efeito termogênico, como por exemplo um clenbuterol, que na verdade é utilizado para cavalo, tá? Mas a gente sabe que as pessoas utilizam. Então, compostos com grande capacidade termogênica, quando você cessa o uso, pode ser observado sim um efeito rebote, tá? Devido a essas variações aí no gasto energético, certo? E aqui eu deixei para vocês algumas sugestões de formulação. Nós temos a cafeína, eu mostrei para vocês no modo de suplementação de cafeína, que ela aumenta o gasto energético e o uso da gordura como fonte de energia, que a gente tem as doses usuais. A taurina em dose de 2 mg, o extrato seco, né, padronizado da Camellia sinensis, 300 mg, aquele extrato das capsaicinas, né, da capsicuano, 40% de capsaicinoides, 15 mg por dia. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, a citrusaurante, que foi o estudo passado, e eu também coloquei a ioimina, mas eu deixei em vermelho, por quê? Porque a ioimina tem pouquíssimos estudos e são todos muito antigos, e a citrusaurante porque com relação ao conflito de interesse, certo? Então eu deixei esses compostos em vermelho e eu coloquei aqui as doses usuais. E quando é que deve se utilizar? Uma dose eu prefiro utilizar antes do treino, que pode ser que como tem a cafeína, né, dá uma melhorada aí na disposição e a pessoa tende a treinar melhor. Porém, se a pessoa treinar à noite, ó, use de manhã, tá certo? Só trocar aqui. Então, galera, é isso, né? Foi uma aula bem extensa aí sobre termogênicos. Nós vimos que nós temos que avaliar criteriosamente cada detalhe do estudo para a gente poder tirar uma conclusão. É um tema que é bem polêmico, eu busquei trazer para vocês o que há de mais evidente com relação a esses compostos, né? Infelizmente, eu queria dizer que todos eles funcionam muito bem, mas a realidade não é bem assim, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui no espaço reservado aos comentários, ou então podem mandar aí no nosso grupo do WhatsApp. E até a próxima aula.